Agora, boa noite para todos os professores e professoras que estão aqui na nossa reunião. Bem-vindos mais uma vez. E hoje nós estamos na nossa 11ª reunião. Olha, agora realmente já está finalizando aqui a nossa jornada, né? Hoje nós estamos aqui no dia 21. Isso significa que nós temos aí pela frente mais 2 reuniões, deixa eu só confirmar aqui, né, para vocês. Mas nós temos aí... É isso, a semana que vem e a outra, que é a primeira semana de dezembro. Então, mais 2 reuniões aí para a gente finalizar, então, o nosso curso. Bom, hoje nós vamos trabalhar com o comando de produção textual, vamos refletir um pouquinho sobre esses comandos de produções que às vezes já está na plataforma pronto, mas mesmo os comandos prontos, a gente vai refletir um pouquinho, a gente precisa analisá-los, tá? De repente até fazer algumas mudanças de acordo com os nossos contextos. Entender um pouquinho, então, essa questão do comando de produção textual. Só lembrando da câmera aberta, sempre eu estou lembrando da câmera aberta. Se você estiver com a câmera fechada, lembre que você precisa estar 75% da reunião com a câmera aberta. Essa semana passada, eu tive que responder um questionário justificando porque alguns de vocês estavam com a câmera fechada. Quem escreve para mim, quem já me reporta ali uma justificativa aqui mesmo na Meet, eu vou lá e justifico como vocês colocam. Mas se vocês não me justificarem, eu não tenho o que fazer, tá? Então, assim, e também eu não posso justificar toda semana. Então, assim, é um cuidado que eu peço para vocês aí, para sempre estar mantendo a câmera de vocês aberta, tá bom? Hoje, nossa reunião está dividida em vários momentos, a gente tem o acolhimento, início de conversa, depois a gente tem ali, vamos ampliar um pouquinho o diálogo, a nossa experiência, alguns conceitos importantes, aí nós vamos para uma em ação de 25 minutos e depois a socialização. Na socialização, além de socializar, eu também vou oportunizar alguns colegas, 3 colegas hoje que já deram os nomes aqui para mim, que vão apresentar as suas implementações, tá bom? Pode falar, Ana. Oi, boa noite. Eu não dei o nome, acabei esquecendo. Posso apresentar também ou não? Não sei se vou conseguir participar semana que vem. Eu vou deixar você por último hoje. Se der tempo, você apresenta. Combinado? Se não der tempo, não tem problema. Eu não apresento também, porque não sei se vou conseguir participar das outras, sabe? Tá. Mas a gente vê aqui o que a gente faz, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, vamos lá, então. Começando aí o nosso acolhimento, a gente tem uma charge. Redação de 15 linhas. Aumentar a letra, usar palavras grandes e falar a mesma coisa do jeito diferente. E aí? Será que quando a gente solicita uma redação de 15 linhas, é isso que a gente quer que o nosso aluno faça? Aumente a letra, use palavras grandes e fale a mesma coisa de jeitos diferentes? Então, vamos refletir um pouco. Você já ouviu uma proposta de produção textual dita dessa forma? Só vou retomar um pouquinho. Quando eu estudava, muitas vezes, a professora só dizia assim, escreva uma redação sobre as férias, de 15 linhas, ou 20 linhas. Vocês já tiveram isso na vida de vocês? Quem já ouviu, quem já até fez, dá um okzinho aí. Se não fez, pode dar um negativinho, mais ou menos. Vão utilizando as redações aí. Acho que a maioria de vocês, né, já ouviu falar em comandos de produção textual desta forma, né? Onde se tinha, mal se tinha o tema, não se tinha o gênero, nada disso, mas se tinha ali um comando para que se escrevesse. E a próxima, sendo essa solicitação para a produção textual, o estudante consegue saber o que escreve? Ele consegue saber o que ele precisa escrever? De novo, as reações. Assim, ou mais ou menos ali. Quero que vocês coloquem. Será que se eu falar para o meu aluno, olha, escreva uma redação de 15 linhas, ele vai saber o que escrever?
pode até saber, né? De repente ele tem uma ideia lá fresquinha na cabeça, mas não vai saber muita coisa do que se colocar ali, né? Então, a maioria de vocês, ó, colocou negativo. Então, é um comando ali que a gente precisa pensar um pouco, né, a respeito. Será que o meu aluno consegue, então, participar dessa forma, né? Ou não? Enfim, a gente precisa estar pensando ali um pouquinho a respeito dessas produções textuais. E para a gente continuar, nós vamos ler aqui um comando de produção textual. Vamos produzir um texto para um jornal sobre as chuvas na região do Paraná. Seu texto deve conter 15 linhas no máximo e ser estruturado em forma de reportagem. E aí? Vou perguntar para a Juliane, ela está bem de frente comigo. Juliane, agora, esse comando está melhor que o outro? Eu acredito que tá, né? Tá, mas tá um pouquinho melhor. É um pouquinho melhor? O que esse aqui tem? Ó, qual é a diferença? O que esse tem que no outro não tinha, por exemplo? Ele está dizendo que vai produzir esse daqui que você está apresentando aqui, né? Isso. Tá, ele está especificando ali um texto para um jornal sobre as chuvas na região. O outro só dizia 15 linhas, não era isso? Só isso. Daí era qualquer assunto, qualquer gênero, não se sabe o quê. Exatamente. Né? Então, percebam, né? Quando a gente passa para a diferença, esse aqui está um pouquinho mais estruturado, porque pelo menos ele tem o tema, é sobre as chuvas na região do Paraná. Vai ser um texto para um jornal, então eu já sei onde ele vai circular. Ele já tem o gênero também, né? Em forma de reportagem. Então, é uma reportagem, né? Não é um gênero qualquer. Então, ele já está um pouquinho mais, já dá para o aluno saber um pouquinho ali o que ele vai fazer. Da outra forma, eu lembro até hoje, tinha uma professora, e ela falava assim: escreva um texto de tantas linhas. Aí a gente perguntava para ela, e ela falava assim. Ela falava assim para a gente: pode ser mais. Antigamente a gente não falava muito em gênero, falava mais em tipologia. Então ela falava: pode ser dissertativo, pode ser narrativo, não tem problema, o que vocês quiserem. Eu lembro disso muito claro, né? Então podia ser a tipologia que eu escolhesse, não tinha uma forma, não tinha uma estrutura, era aquela que eu quisesse e que eu desejasse escrever. Então, assim, às vezes a gente até demorava um pouco para começar a escrever, porque a gente não sabia em qual das tipologias pensar, se eu vou escrever um texto dissertativo, se eu vou escrever um texto narrativo, que daí era uma história, eu odiava escrever história, mas às vezes, dependendo da temática, até era mais fácil se contar uma história, né? Então, a gente ficava ali pensando nessas coisas. Diante disso, a gente vai pensar num outro comando. E se ao invés dele ser do jeito que foi aí nessa primeira que a gente leu, ele fosse assim: você mora num bairro muito atingido pelas chuvas dos últimos tempos e foi convidado a escrever uma reportagem para o jornal da cidade, falando sobre as chuvas na região do Paraná. Seu texto deve conter 15 linhas no máximo. E agora? O que aconteceu com esse texto? Com esse comando, né? Ele melhorou? Quem gostaria de falar um pouquinho? Senão eu já chamo. Vou chamar Cláudia. Eu estou chamando alguém que eu não ouço muito, tá? As pessoas que não falam muito. Aqui. Pode falar, Cláudia. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Então, eu acho assim que melhorou bastante, né? Ele está bem especificado, é uma reportagem sobre uma região que ele mora, talvez não seja uma região que aconteceu essas chuvas e que teve alagamento, mas é um fato recente. E isso faz com que ele tenha ideias para produzir esse texto, né? Porque foi amplamente divulgado pelos canais de comunicação e que foi, né, muito grave. Então, eu acredito que ele tem um embasamento maior para produzir esse texto.
E também pode, sei lá, fazer uma pesquisa, ter algumas informações e produzir o texto. Isso mesmo, Cláudia, na hora que você fala ali, né? Mesmo que ele não more, ele já conhece, já consegue falar, já tem ideias para dizer, né? Então, a gente diz que esse comando, ele está situando, né, o autor do texto. Ele está colocando o autor do texto no contexto de escrita, né? Então, ele já deixa ali situado, e é claro que, a partir daí, se eu tenho ali, se eu faço parte do contexto, se o comando me situa nesse contexto, então, eu já tenho mais, né, como que eu digo aqui, eu já sei muito melhor o que eu vou dizer, certo? Parte do princípio, né? Isso. Parte do princípio que ele já conheça esse gênero e que o professor já tenha trabalhado muito bem esse gênero para que ele possa produzir. Exato. Ela não ia pedir uma reportagem se os alunos não tivessem aprendido sobre esse gênero. Exatamente. Alessandra? E a partir de um comando mais detalhado, a gente vai atender 2 princípios básicos. O primeiro é a BNCC, que parte de Bakhtin, né? Então, quando a gente pensa em quem escreve esse texto, para quem eu escrevo esse texto, em que tempo histórico, com que objetivo, e onde esse texto vai circular. E também a gente já tem critérios claros de correção, né? A correção não fica subjetiva, porque daí eu já sei exatamente o que eu quero desse texto, e o aluno também sabe o que eu quero desse texto. Então, na hora de corrigir, eu vou conseguir fazer uma rubrica mais elaborada a partir dos critérios que já estão estabelecidos aí nesse comando. Isso. A Alessandra, ela era cursista da Heloísa, né, Alessandra? Acho que vocês já voltam com a Heloísa daqui uns dias, né? Mas, por enquanto, vocês estão aqui comigo. E eu queria só perguntar se também as cursistas da professora Lucimara está aqui. Se tiver, Sim, eu sou. Ok, só dá um joinha para mim, só para confirmar, que eu passei o link, mas aí eu falei assim, eu pergunto, muito bem. Pessoal, então, exatamente isso, né? Então, a Alessandra, ela contribuiu muito bem, a Cláudia também. Então, a gente precisa situar também, né, aquela pessoa que vai escrever o texto, para ela ter um maior entendimento, para que ela se sinta parte ali daquela escrita que ela vai fazer. É algo que eu conheço, que eu estou vivenciando, né? Então, isso já foi muito bem colocado. Bom, vamos dar sequência, e aí a gente vai entender o seguinte, que às vezes, quando a gente fala em comando textual, contexto textual, contexto de circulação social, né? E algumas pessoas até falam comando de produção textual, enfim. O que essas siglas ou esses nomes, essas expressões têm em comum? Vocês acham que contexto e comando é a mesma coisa? Pode dar um joinha quem acha que é a mesma coisa e pode dar um negativinho quem acha que não é a mesma coisa. Já começou a aparecer. Muito bem. Vou deixar você falar, Oriane. Eu ia chamar, mas você já levantou a mão. Vou deixar você falar. Oi, Geis, desculpa. Pode falar, eu não sei se é a minha internet, mas a internet está muito ruim, Geis. Não sei se é a minha ou se é a sua. Está cortando o seu áudio? Meu áudio está cortando, pessoal? Está tranquilo para vocês? Tá tranquilo? Oriane, então eu acho que deve ser aí, tá bom? Sai e entra de novo. Dá uma saidinha e você retorna. Tá, bom? ok, tá. Bom, gente, então eu vou pedir uma... Tá bom, nada. Eu vou pedir a contribuição da Ilana agora. Ilana, você acredita que contexto e comando são as mesmas coisas? Oi. Não, acredito que não. Sabe diferenciar, explicar? O comando, você diz o comando da questão, né? Isso. Então, o comando, ele vai direcionar o que você precisa fazer. E o contexto seria o texto que está sendo trabalhado ali, toda a situação, para que o aluno consiga entender o que é para fazer realmente. Então, precisa de todo um contexto
para a produção. E o comando, eu acredito que é diretamente o que ele vai fazer, qual é o texto que ele tem que produzir. Quando a gente pensa lá naquele primeiro comando do nosso acolhimento, onde fala assim, escreva um texto de 15 linhas, a gente percebe que é só uma ordem, né? Olha, isso que é para você fazer, escrever um texto de 15 linhas, né? E quando a gente fala em contexto, o contexto, né? A Ilana, ela colocou ali para a gente, bem colocado, Ilana, mas o contexto ele vai abordar os elementos da mensagem, né? Aquilo que vai auxiliar o receptor a compreender. Né? Então, por exemplo, quando eu coloco o meu autor do texto dentro do contexto, é muito parte do princípio, vou usar agora a palavra da Cláudia, que ele vai escrever muito melhor do que se ele não fizesse parte daquele contexto. Né? Por exemplo, as chuvas não aconteceram aqui na minha região, eu não estou sofrendo com a chuva, aliás, aqui está tudo muito tranquilo, eu não tenho o hábito de ler jornal, então eu não estou sabendo do que está acontecendo no restante do estado, e de repente eu tenho que escrever uma redação falando dessas chuvas, que eu não tenho nem conhecimento. Então, foi contextualizado? Até foi, está acontecendo chuva no estado do Paraná. Mas aquele autor faz parte do contexto? Está próximo dele esse contexto? Não, está longe. Então, com certeza, ele terá uma dificuldade maior de produzir do que aquele autor que está mais próximo do contexto, onde as chuvas aconteceram, onde ele vivenciou, de repente, as enchentes, onde ele vivenciou as casas, as pessoas sendo desabrigadas, né? Então, quando ele vivencia, quando o contexto está mais próximo, parte-se do princípio de que esse autor ele tem muito mais para se dizer do que aquele que está num contexto ali mais longe, significativamente falando, né? Assim, por que a gente fala isso de contexto ou de comando? Porque quando a gente pensa na produção textual, a gente precisa dar muitos detalhes daquilo que o aluno precisa fazer. Porque é nesse momento do comando e do contexto que você vai instruir o estudante para a realização da atividade de produção textual. Então, nós não temos outro momento de instruir o estudante. Você pode até trabalhar a temática em vários momentos, mas o momento que ele sabe o que ele vai escrever é naquele momento que ele está em contato ali com aquele comando de produção. E esse comando de produção precisa ter um contexto apresentado para esse aluno, né? De forma mais clara, né? Como você trabalha, então, o contexto de produção com os seus alunos. Ou seja, você costuma trabalhar esse contexto? Você costuma colocar esse contexto nos comandos de produções textuais que você oferece lá para os seus alunos? Ou não? Você pega um comando pronto, não lê? Eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês fazem isso daí. Eu vou pedir para vocês escreverem ali no chat 3 minutinhos aí para vocês escreverem como vocês trabalham esse comando de produção com seus alunos lá na sala de aula. Hoje nós estamos com a turma bem cheia. Eu dou as boas-vindas para todos e todas vocês. Espero que vocês gostem da nossa reunião. A gente ainda vai ter mais algumas coisas aqui para poder estar trabalhando hoje. E que vocês, assim, possam ter também um bom aprendizado aqui com a gente, tá? Então, enquanto vocês vão escrevendo, eu já vou dando os recados aqui. Olha ali, a Rosimeire escreveu, né? Em alguns casos, pego o pronto da plataforma e em outros proponho um novo tema. Além do comando que vem no LRCO, procuro sempre levar textos extras que possam, né, atualizar ali o aluno e ele consiga desenvolver melhor a sua ideia.
pego pronto, às vezes pego pronto da plataforma. Aí a Ilana colocou que depende muito do tipo de produção que ela vai solicitar. Sempre coloco textos de apoio para que eles possam observar, colher algumas ideias e às vezes pego pronto da plataforma. Tento sempre contextualizar, completando os comandos do SO. Então, a Daniela, ela colocou que além do comando que vem pronto no LSO, ela ainda complementa um pouco mais. A Lidanier colocou que trabalho com modelos prontos da plataforma e também elaboro os meus, né? Eu vou lendo aqui, gente, eu não consegui ler todos, vou ler alguns só para a gente entender o que vocês estão pensando aí, tá? O Antônio colocou, encaminho a partir dos combinados, mas sempre proponho um encaminhamento e pego da plataforma. A Helena também colocou que coloca com as propostas ofertadas pela plataforma. Enfim, a gente sabe que ali na plataforma alguns comandos já estão prontos, é bem, né, quando a gente está trabalhando ali, e ele já traz alguns textos de apoio, né? Mas quando a gente fala assim em contextualizar, a gente fala também não só de levar para os alunos os textos de apoio, mas de uma forma ou de outra envolver aquele que vai ser o autor do texto. Sei que se vocês observarem lá na plataforma, existe muito isso, né? Partindo do texto que você leu, quando a gente pega algum comando que está alinhando com Leia Paraná, ele sempre fala, partindo do texto que você leu, se você fosse um poeta, né, como você faria, ou qual seria o poema que você escreveria sobre o tema tal. Então, ele sempre tenta aliar o leitor e contextualizar, olha, você vai ser isso. Nesse que a gente acabou de ler, ele coloca que o nosso autor vai ser o quê? Ele vai ser o jornalista. Então, ele não está escrevendo como aluno mais. Ele passa a escrever como um jornalista. Então, quer dizer, a estrutura de escrita, ela já amplia, né? E é preciso que os nossos alunos entendam. Então, contextualizar, então, para que a gente auxilie ali os nossos estudantes, é importante tornar claro o contexto de produção. Ele precisa saber não só sobre o tema, através dos textos de apoio, mas ele também precisa ter claro na mente qual é o contexto que ele está fazendo parte. Olha, o que eu sou nesse contexto? Eu conheço, eu faço parte. Olha, eu vou ser o jornalista, eu vou ser o blogueiro, eu vou ser o poeta, eu vou ser o cronista que estou escrevendo para o jornal X, para uma revista online, enfim. Quem sou eu nesse contexto todo, né? Eu faço parte, eu já conheço, eu vivencio a história. E tudo isso porque o contexto importa. É importante o contexto, ele se torna ali indissociável daquele comando de produção. Então, na realidade, quando a pergunta lá atrás falou comando e contexto são iguais? Não, eles são diferentes. Só que, se eu puder colocar o contexto dentro do comando de produção, eu vou deixar um comando muito mais claro para o meu aluno, tá? Bom, pensando nisso, alguns conceitos importantes que a gente precisa entender quando a gente trabalha, então, com os comandos de produção, é que a escrita escolar, ela, cada vez mais, né, que a gente explora ela ali, e é necessário explorar na sala de aula, a gente precisa entender que existem gêneros, e esses gêneros são os gêneros que formam os nossos elementos comunicacionais. Hoje tudo é gênero, né? Então, eu tenho o gênero poema, eu tenho o gênero notícia, eu tenho o gênero fofoca, eu tenho o gênero comando de produção textual, porque também é um texto e também não deixa de ser um gênero textual. E essas situações, então, ela tem que ser dialógica.
tanto para o aluno, já teve a professora que falou do Bakhtin ali, e quando a gente fala da situação dialógica, que a gente traz ainda muito mais explícito esse dialogismo que o Bakhtin traz para a gente nos gêneros textuais, né? Por quê? Essa produção ela é dialógica para o aluno, que vai ser o meu autor do texto, e também para o professor. Por que ela é dialógica para o professor? Porque quando o professor produz aquele comando de produção, ele precisa pensar que o comando tem que ser claro e que ele vai delinear e dar os passos para que o aluno execute a sua escrita. Tem que dialogar, né? Não dá para ser um comando só para o professor, né? Ele tem que ser um comando pensado para o seu interlocutor. O mesmo é o aluno, quando ele vai escrever e ele tem como base esse comando que o professor deu, ele também tem que dialogar, né? Ele também tem que ter um diálogo com os outros leitores, ele também tem que ter um diálogo com aquilo que o professor solicitou, então também é dialógico, né? Os interlocutores ali se relacionam. E aí a gente pensa que para isso acontecer, a gente precisa de alguns elementos que não podem faltar em um comando textual. E quais são esses elementos? Que a gente diz que são os elementos contextuais. O tema, pode fazer comando de produção textual sem tema, sem o gênero, sem dizer qual é o suporte, sem dizer quem vai ser o teu interlocutor, sem dizer, olha, quem é o sujeito autor, a qual esfera social esse texto, né, está vinculado, qual é a finalidade desse texto. Então, eu preciso ter esses elementos no comando textual. E quando a gente vai para esses elementos e tenta entendê-los, a gente tem o seguinte ali, ó. Quando eu falo em tema, eu estou falando a respeito do que você vai falar. Então, a respeito do que meu aluno vai falar, é o tema. O gênero é a estratégia linguística. Se é um artigo de opinião, eu sei que ele vai ter que articular, que ele vai ter que ter um ponto de vista, que ele vai ter que argumentar, enfim, né? Um articulista que vai estar ali. Se eu digo que é uma reportagem, eu preciso ter quem ali? Né? Já são as estratégias. Eu tenho que ter o tema da reportagem, eu já estou dizendo para ele, querendo ou não, que geralmente na reportagem se traz uma entrevista, então eu já tenho que ter um suporte de entrevista, eu já tenho que ter outros dados sobre aquele assunto. Então, o gênero ele também dá estratégia linguística e a reportagem, ela também tem uma pegada opinativa, não tão clara quanto o artigo de opinião, mas a gente consegue perceber numa reportagem que o repórter ele não é totalmente neutro, né? A gente consegue perceber que ele segue uma linha de pensamento e ele acaba articulando também algumas coisas dentro deste gênero. O interlocutor, para quem eu vou falar? Também é importante. Opa, se o meu texto é para um jornal, então eu vou falar para os leitores daquele jornal. E quem são os leitores, por exemplo, do Jornal da Cidade? Os médicos, os professores, enfim, ele pode ali tentar verificar e entender quais são os leitores, né, que geralmente compram ou que assinam, então ele já entende para quem ele está falando. E o sujeito autor, qual é o meu papel? É diferente eu falar assim, olha, você vai escrever um artigo de opinião sobre uma opinião que você tenha. E eu falar para o meu aluno assim, você vai escrever um artigo de opinião para um jornal tal, e você vai ser o articulista desse texto. É totalmente diferente, porque ele já vai saber qual é o papel. Não, realmente o texto tem que ser meu, eu vou ter que embasar, eu tenho que fazer o papel do articulista, aquele que vai convencer, aquele que vai defender as ideias iniciais ali do texto. Então, o sujeito autor, ele já entende que o papel dele é diferente. O suporte, onde vai circular? Na TV, na internet, é no jornal escrito, em uma revista? Então, é importante também que se tenha isso. A finalidade, quais são os objetivos dessa escrita? E a esfera social, que também acaba sendo ali o local onde se circula, né? Por exemplo, se no jornal, na esfera
social midiática, enfim. Tudo isso é importante que se tenha um comando de gênero textual. Só que quando a gente faz o comando de gênero textual, às vezes a gente não pensa em todos esses elementos. E a gente acaba produzindo o comando de gêneros textuais que não tenha tudo isso, e o comando acaba não ficando tão claro assim para os nossos alunos. Agora nós vamos ver um exemplo de comando. Eu vou pedir para uma de vocês, deixa eu ver aqui, Alcione, consegue ler para a gente ou está pequenininho? Se estiver pequenininho, eu chamo outro. Esse eu consigo, prof. Então tá. Tá. Você, estudante do ensino médio, é uma pessoa que consome fast food, comida rápida, assim como faz a maioria dos brasileiros, e tem o blog pessoal Falando Sério. Ao ler sobre o movimento Slow Food, Comer com Calma, resolve escrever um texto opinativo sobre hábitos alimentares, a fim de conscientizar seus seguidores e outros possíveis leitores. Considerando o contexto de produção apresentado, informações dos textos de apoio 1 e 2 e os conhecimentos sobre o assunto, escreva um artigo de opinião posicionando-se a respeito de culturas de alimentação nos dias atuais e suas consequências. Caso queira assinar seu texto, utilize apenas Prudêncio ou Prudência. Seu texto deve ser escrito com o mínimo de 15 e o máximo de 22 linhas. Olha que bacana esse comando, né? Inclusive, ele tem esse comando lá na nossa plataforma. Bom, vamos então entender um pouquinho. Eu disse que o comando ele precisa ter alguns elementos. Então, vamos ver se a gente consegue localizar os elementos. Por exemplo, eu vou chamar um de vocês e vocês vão respondendo para mim. Gabriel, onde eu encontro o tema desse comando? Vou perguntar para mais alguém. Vamos lá, então. Rejane, onde eu encontro o tema desse comando? Oi, professora, tudo bem? O tema é sobre fast food, que está no comecinho ali, né? No comecinho do texto, ela já colocou que, né, era sobre fast food. Mais para baixo também ele já coloca mais claro, né? Vamos ver ali, ó, hábitos alimentares, né? Sobre fast food, mas são hábitos alimentares, enfim, já coloca ali, ó, eu quero que você faça um texto opinativo sobre hábitos alimentares. Então, a gente já localiza o tema. E o gênero? Vamos lá, Jaqueline. Boa noite, professora. Boa noite. O gênero é um artigo de opinião. Isso, né? Se a gente for localizar ali no texto, sem problema, Gabriel, depois eu te chamo de novo, tá? Se eu for localizar ali no texto, ó, o gênero, né, texto opinativo, né, um artigo de opinião, porque ali embaixo também ele coloca já mais explícito, né, escreva um artigo de opinião. Então, ali em cima, no contexto, eu já localizo que é um texto, já sei que é um texto opinativo. Vamos ver o interlocutor. Gerson. Gerson está sem som. Desculpa, Gessi. Eu estava vendo agora, assim, não tem nada a ver, até me desculpe, eu estou parecendo aquele aluno bem alheio.
Estava vendo a reportagem aqui no jornal sobre a agressão do pai lá no colégio, lá no colégio do Paraná, né? Ali em Curitiba. Desculpa, eu só me desliguei um pouquinho e estava olhando ali. Sim. Alguém sabe me dizer quem é o interlocutor e onde está ali no texto? Os seguidores, professora. Foi a fim de conscientizar os seguidores, né? E outros leitores. Isso, olha lá. Seguidores e outros possíveis leitores, né? E o suporte? Vanessa consegue me falar qual é o suporte? Alguém que se achou ali pode abrir o microfone e falar. O blog, professor. Isso, o suporte ali seria o blog, né? Então, onde que é? O blog pessoal falando sério. Enfim, o sujeito autor. Tem sujeito autor aqui, nesse comando? É o Prudêncio ou a Prudência. Mas está logo no início do texto, você é estudante. O Prudência é como ele quer que assine, né? Mas quando a gente fala lá no sujeito autor, o sujeito autor é o estudante do ensino médio, né? Que é uma pessoa que consome fast food. Então, perceba, ele já contextualiza o sujeito autor. Aí, a finalidade. A conscientização sobre o tema, né? Opa, deixa eu só voltar aqui. Isso, a finalidade ali, ó, é conscientizar os seus seguidores, né? Então, ele tem como finalidade fazer um texto opinativo que vai ser publicado em um blog, né, no blog dele, no caso, no blog Falando Sério. Quais são as pessoas para quem ele vai escrever? Os seguidores e outros possíveis leitores. A temática é o hábito alimentar. E ele, que é o autor do texto, o sujeito autor, ele é um estudante do ensino médio, uma pessoa que consome fast food. Então, assim, é bem interessante quando a gente procura analisar isso nos comandos e tenta localizar aqueles elementos. Esse aqui é um comando que tem todos os elementos, tá? Mas nem sempre os comandos vêm completos desse jeito. Então, é importante você deixar o mais claro possível para que o aluno se sinta contextualizado e ele saiba realmente aquilo que ele vai ter que fazer no texto. Eu gosto, quando eu pegava ensino médio, que agora faz já uns 3 anos que eu não pego ensino médio, estou pegando só ensino fundamental, mas quando eu pegava ensino médio, 3º ano, eu trabalhava muito esses comandos, porque geralmente em vestibulares, né, o comando ele já vem dizendo, olha, que nem aqui ele fala assim, ó, assine como Prudêncio ou Prudência. Então, se o aluno assinar com o nome dele, ele já perdeu o ponto, né? Porque ele não leu, não realizou a interpretação do comando. Então, tem comandos que falam que é para assinar apenas como leitor, uma carta do leitor. E lá no comando fala assim, assine apenas como leitor. É para você só colocar lá, leitor. Né? Outros pedem para assinar o nome. Então, esses comandos é bacana a gente já trazer para os nossos alunos desde o ensino fundamental e mostrar para ele que eles precisam ler, que eles precisam compreender, né? Então, quando a gente fala assim, como que eu vou trabalhar esse contexto com os meus estudantes? Como que eu vou trabalhar o contexto de produção com o meu estudante? Primeiro, mostrando para ele quais são os elementos. Aquele elemento que eu falei para vocês de tema, suporte, objetivo, gênero, precisa ser mostrado para o aluno. Olha, todo comando tem isso. O comando vai falar qual é o gênero, quem é o sujeito autor, vai dizer qual é o suporte, para quem você vai escrever, qual é o objetivo do texto. Então, parece algo simples,
mas é algo que vai falar muito para os nossos alunos e que vai deixar muito claro. Às vezes o nosso aluno nem lê o comando de uma redação, de uma produção textual. Por quê? Porque ele não sabe que ele vai encontrar essas coisas, essas informações no comando. Eu vejo que quando a gente trabalha esses comandos com os nossos alunos, aqueles comandos mesmo da plataforma, eles falam, nossa, mas eu não tinha visto que era para falar desse jeito, né? Você pede lá uma redação, você coloca uma temática, e o aluno vai, uma carta de solicitação, por exemplo, você coloca que ele tem que fazer uma solicitação para o prefeito da cidade acerca da falta de iluminação que está tendo na rua da casa dele, enfim, todo um contexto, e o aluno não lê, e quando você pede uma carta de solicitação, ele te responde lá com uma carta de solicitação para a mãe, uma carta de solicitação que ele queria mandar para o pai, uma carta de solicitação para a diretora da escola, numa temática totalmente diferente e avessa aquilo que você pediu no comando. Por quê? Porque os nossos alunos não estão acostumados a compreender essas situações de produção textual. Ele não está acostumado. Então, por isso, a gente precisa. E é legal trazer alguns comandos para ele que falta alguma coisa, que tenha todos os elementos, outros que não tenha todos os elementos, e fala, olha, eu quero que você identifique aqui nesse comando agora, onde está o suporte, onde está o sujeito autor, onde está o gênero, para ele ir fazendo essas identificações, para ele compreender melhor aquilo que está sendo solicitado. Opa! Uma outra forma, e eu já acabei respondendo, é você trazer esses comparativos de comando. Traz mais de um, vai colocando para o seu aluno e vai comparando. Traz um comando que, por exemplo, que nem aquele, escreva um texto de 15 linhas, e traz um outro comando mais estruturado, traz um comando menos estruturado, para que o aluno vai percebendo a diferença. Qual é o comando que você gostaria de ter na tua produção textual? Traz 3 comandos e pede para eles qual dos 3 seria o comando que você gostaria que tivesse na sua produção textual. E aí ele vai dizer por quê, né? E ele vai começar a perceber as diferenças entre esses comandos de produção. E uma outra forma também, de trabalhar, você trabalhar com questões propositivas, ou seja, através de perguntas, os estudantes podem perceber esses elementos no comando e depois de respondê-los, iniciar a produção. Então, eu dei uma produção, mas antes de começar a produção, nós vamos ler o comando, e aí você vai perguntando, eu já até falei anteriormente lá, né? Sobre o que você vai falar, para quem você vai falar, por que você vai dizer isso, qual é o melhor gênero, tipo de texto para esse objetivo, onde seu texto será publicado, quem são os possíveis leitores. Então, você pode ir fazendo essas perguntas, que são perguntas propositivas, para que o aluno vá se localizando naquele comando e naquele contexto, e só depois, então, ele inicia a produção textual. Então, assim, por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, Menegassi, ele fala que o comando é uma questão de estímulo oferecida ao aluno com o objetivo certo para a construção de um texto. Então, na realidade, o que ele está falando? Mostre para o seu aluno, mostre para ele que está ali no texto aquilo que você quer, aquilo que você solicitou, e que não vai ser diferente fora. Se ele for prestar um vestibular, um vestibulinho, o Enem, é no comando que ele vai ter que prestar atenção, né? Os textos de apoio, eles só estão ali para te dar algumas ideias, né? Tem muita gente que vai pelos textos de apoio e acaba zerando na temática. Por quê? Porque não leu o comando, não viu o que o comando pediu. Então, a gente precisa estar trabalhando toda essa contextualização ali com os nossos alunos também. Bom, chegou o nosso momento de em ação, e vocês vão ter 25 minutos, eu vou compartilhar com vocês o link do nosso arquivo de em ação. Eu já compartilhei ele até aqui na tela, já vou só colocar o link para vocês aí no chat. Então, qual vai ser o nosso em ação hoje? Vou voltar aqui no slide primeiro, só para a gente entender. O nosso em ação, ele propõe
o seguinte, você vai ler um comando de produção textual, que está lá naquele material de apoio que eu já estava apresentando. Aí você vai apontar no checklist quais os elementos que aquele comando de produção textual apresenta, e depois você vai dizer outras observações que você percebe ali no comando. Se tem outras observações, você vai colocar ali outras observações. E depois vai reestruturar o comando. O comando não é longo, então é fácil para reestruturar, não é uma escrita longa, e é fácil, então, para também vocês rapidamente conseguirem apontar os elementos presentes, tá? Eu agora vou lá no arquivo, eu vou dividir vocês em 5 grupos, e aí, o primeiro, vou mostrar aqui, por exemplo, o primeiro grupo. Eu tenho aqui o primeiro grupo, tem aqui, ó, o contexto de produção, que é o comando. O pessoal do primeiro grupo vai ler ali o comando e vai ticando aqui, colocando OK aqui na frente, naquilo que o comando apresenta, tá? Depois que fez o checklist, vai colocar aqui. Tem mais alguma informação que você observou nesse comando? Vocês podem digitar aqui. E aí, aqui, vocês vão reestruturar. Então, como que eu sei, professora, se eu sou do grupo 1, se eu sou do grupo 2, ou se eu sou do grupo 3, do grupo 4, ou do grupo 5? Eu vou abrir os grupos agora, o subgrupo. Subgrupo 1 significa que você é do grupo 1. Subgrupo 2 significa que você é do subgrupo 2. Subgrupo 3, 3, subgrupo 4 e subgrupo 5, ok? Então, eu vou só abrir aqui os grupos para vocês, as salas temáticas, e aí, conforme eu fizer aqui a abertura das salas temáticas, vocês já serão direcionados ali para cada grupo. O grupo 1 é o único que não vai estar escrito lá subgrupo. O grupo 1 é o grupo que vai ficar aqui nessa sala principal, ok? O restante vai estar nos outros grupos, tá? Deixa eu só fazer tirar aqui, porque na hora que eu... tem um monte de gente que não participou da reunião hoje, e aí tá aparecendo aqui para mim. Então, eu só estou reestruturando aqui para não ficar muita gente em um grupo e poucas pessoas em outros grupos, tá bom? Só um pouquinho. Tem grupo que ele jogou 12 pessoas e tem grupo que ele não jogou ninguém. Olha a tecnologia. Beleza, já abri. Vou abrir as salas. Pronto, sala aberta. Quem não recebeu o avisinho é porque vai ficar aqui nessa sala principal. Eu já coloquei o link ali no chat para vocês também desse arquivo, tá? Então, na sequência, sala principal é o grupo 1. Quem foi para o subgrupo 2? Grupo 2, subgrupo 3, grupo 3, subgrupo 4, grupo 4, subgrupo 5, grupo 5. Ok? Ver se falta alguém aqui. Só falta algumas pessoas ainda para entrar. Eu vou parar meu compartilhamento e o pessoal que está aqui nessa sala principal já pode estar realizando
o em ação de vocês lá no documento, tá? Oi, meninas. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem vai escrevendo lá? Aonde que está? Está nesse link aqui? Esse link que está no chat? Isso, você clica ali, prof, já abre. Então, lá. Quem que posso ser eu que escrevo? Pode ser, prof. Quem que vai escrever? Pode ser? Pode. Tem o tema, então, né? O tema lá seria amizade nas redes sociais, é isso? Isso. O interlocutor. Acho Aqui que não diz, né? Não. Seria o professor, não é do Leia Paraná, não. É uma atividade escolar. O professor, será? Não, a gente só pode colocar ali, prof, o que tem na proposta. Não Na pode... proposta, no contexto, né? Isso, não tem Tá. interlocutor, né? Finalidade. Então, tem como compartilhar a proposta? Tem que abrir aquele endereço que está no chat. Ah, você quer que eu compartilhe com você? Não sei se eu consigo. Não, com o grupo. Ai, fazer o compartilhamento aqui na tela, para a gente ver junto, escrever junto. Deixa eu ver se eu consigo, prof. Olha, não sei nem onde eu estou de tanta gripe. Espera aí, deixa eu compartilhar. Espera aí. E agora? Tomadeira, deve ser isso. Abriu para vocês? Está compartilhando, meninas? Sim. Tá. Então, o interlocutor, então, não. Finalidade. Também não, né? Não, né? Amizade, não se esqueça, não. O gênero tem. Sujeito autor, o aluno. Mas não está especificado, né? Não? Com base na leitura dos pesquisadores, não se esqueça. Lembra da outra proposta? Tinha você, estudante do ensino médio, estava bem especificado, e aqui não tem, né? Sim. Suporte. Acho que daí esse tipo de coisa que não tem é o que a gente vai pôr nas observações, né? A gente vai fazer novo comando daí.
Sim, põe nas observações e daí faz a reestruturação. Sim. Suporte, gente. Também não, né? Não tem onde que o texto vai... E muito menos esfera social, né? Também só tem o tema e o gênero, né? O restante daí na hora da reestruturação a gente vai ter que colocar. Tá. Daí então nas observações aqui. Então o texto, né? O comando do texto está bem, né? Faltam muitos, né? Faltam muitos itens, né? Ainda assim. Acho que daria para colocar que está vago, né, prof? Isso, então vamos lá. Faltam elementos composicionais, né? Isso, o contexto de produção. Tá, e aí, como ficaria aí? Interlocutor. Então, com base na leitura dos textos motivadores, escreva um artigo de opinião para... Primeiramente, quem é? Primeiramente, quem é que vai escrever? Quem que é o sujeito social? Quem vai escrever esse texto? Então, pensando que você é quem? Você é um estudante, que você é uma dona de casa, você é isso quem? mesmo, professora, isso mesmo. Então, tá. Estudante do ensino médio, do 9º ano, Acho que pode ser para um 9º ano, né? tá. Então, como que nós Sim, acho que sim. Tá, como que nós podemos iniciar? Você é estudante do 9º ano? Não. Me ajudem aí, gente. Eu fui até para o pronto-socorro, estou muito gripada. A gente pode criar um contexto mesmo, né? Então, por exemplo, a sua professora de língua portuguesa está trabalhando sobre amizade. Que eu não estou vendo. Oi? Você quer escrever? Não. Não? Tá. Então, vamos lá. Então, pense primeiro num contexto. Então, por exemplo, a sua professora de língua portuguesa está trabalhando um texto sobre amizade e surgiu, por exemplo, a discussão sobre amizade nas redes sociais. Você, como estudante... Tarará... ótimo, prof. Deixa eu começar aqui, então. Eu já até esqueci o começo de novo. Vamos, meninas, ajudem aí. Escreva, prof, assim como a colega colocou, sou professora, está trabalhando. Sou professora. Sua professora, né? Estamos trabalhando, é isso? Acho que dá para colocar da forma como ela falou, prof. Sou professora de língua portuguesa. Não, eu falei sobre um contexto porque assim, ó, vamos pensar que esse estudante, ele tem que escrever, mas ele tem que escrever a partir do quê? Então, ele tem que escrever a partir de uma situação. Então, vamos supor que a professora de língua portuguesa desse aluno está discutindo isso, ou então que ele leu numa rede social, então vamos supor que ele tenha lido na revista super interessante, ou ele leu, ou ele viu um vídeo no TikTok falando sobre amizade nas redes sociais. Então, tem que ter um contexto para que ele se coloque como esse sujeito social. Então, quem vai ser esse sujeito social? Ele viu isso aonde?
Ele partiu de que princípio para discutir essa temática? Pode ser uma proposta feita pelo professor e que ele está trabalhando esse artigo de opinião e que muitos alunos, né, por terem vários amigos virtuais, né, ou se terem várias amizades nas redes sociais, a professora de língua portuguesa está propondo um texto para os nonos anos, pode ser isso? Não, mas aí a professora, ela não produz artigo de opinião. Daí só se for dentro de um contexto escolar, mas mesmo assim é complicado. Porque o artigo de opinião, ele tem que estar num blog, eu penso no suporte. Ele tem que estar num blog, ele tem que estar num jornal, ele pode até estar numa rede social, né? Porque senão a gente perde todo esse contexto. Plataforma de redação, não pode, professor? Não, aí a gente está fugindo totalmente de Bakhtin, a gente está indo para um contexto então, exatamente o contrário do que tem que ser feito. Tá? Por favor. Vai lá. Não consigo, minha flor. Por quê? Está no celular? Dá para colocar também, começar aqui, ó, com base na discussão feita em sala sobre amizades em redes sociais e também com os textos de apoio lidos da plataforma de redação. Proponho aos alunos do nono ano, não, também não está legal. Não estou boa hoje para produzir isso, não. Professora, eu sou do outro grupo, mas eu não sei se a gente vai também fazer esse trabalho, iria, né, fazer amanhã. Tipo assim, eu posso dar algumas ideias. Eu não sou desse grupo também, professor da professora Lucimara, mas isso então, não eu importa também. agora. Eu também, Então, será que a gente pode participar também aqui? Eu não sei se é só para não ter falta ou pode participar. Claro que sim. Pode. Quem que está falando? Nilva. Nilva, sim, Nilva. Claro que sim. Então, professora, eu ouvi que a professora Alessandra falou sobre o suporte onde sai o artigo de opinião. Eu penso assim, que ali, na plataforma redação, existe sim o gênero artigo de opinião, inclusive no LSO também, para a gente trabalhar a estrutura. Então, o aluno tem que aprender, porque a gente não sabe, né? Qualquer profissional escreve artigo de opinião, desde um médico até um especialista em culinária, pode escrever um artigo de opinião. Então, a diferença do artigo de opinião com o texto argumentativo dissertativo do vestibular é que o artigo de opinião ele é feito por uma pessoa mais especialista no assunto. Então, eu penso assim que essa proposta ela tem que partir pedindo para o aluno pesquisar desde o conceito de amizade até o que a amizade mexe no emocional, e esse aluno tem que fazer um artigo de opinião falando sobre a amizade. Ele tem que fazer de conta, ele tem que estudar, pesquisar todos os termos de amizade, ele pode falar da amizade em formas de... quando ela está na literatura, ele pode falar da amizade como faz bem para a pessoa... até para a saúde mesmo, mental, psicológica, acaba sendo física, porque a amizade é a pessoa não ficar sozinha quando ele tem amigo. Então, ele pode falar da amizade em todos os seus contornos, né? Partindo de pesquisas, desde a pesquisa do conceito de amizade, o que é amizade, ensinar ele a iniciar o texto dele com
né? No dicionário, Aurélio, a amizade significa tal, do latim ou do grego, né? Prof, mas a gente tem que Nilva, fazer um texto. É que assim, artigo, meninas, artigo de opinião não é isso. Artigo de opinião é um assunto polêmico que você se posiciona favorável ou contrário a alguma coisa. Então, quando fala rede social, eu tenho que pensar, eu sou favorável ou contrário a essa amizade? Qual é o contexto que eu vou dar? Envolve rede social, é isso? Para discutir isso. Porque o artigo de opinião não é não é um relato. As amizades das redes, entendi. Não é. Então, as características do artigo de opinião são bem diferentes. E aí, quando eu falei artigo de opinião... Nós já entendemos, prof, nós só queremos fazer... Cláudia, texto, coloquei no chat aí, pode ser isso aí, ou pode adaptar isso daí para alguma coisa? Fazer um comando, né? A professora quer um comando, né? Isso, porque não dá para enfeitar muito. Não dá, um comando, né? Você e seus colegas podem trabalhar o tema amizade nas redes sociais, na aula de português, resolveram escrever um artigo de opinião sobre esse tema, para um blog com o intuito de... Eu acho que está bem bom, porque daí eles vão ter que pesquisar, vão ter que falar de como que essa amizade é hoje. Será que a amizade das redes é a mesma coisa que a amizade? Gente, né? Eu não estou conseguindo escrever. Eu acho que dá para usar esse da Edilane. Dá, Dá só para complementar ali. Finalizar ele, então, agora, né? Oi? Para complementar, finalizar ali, né, agora. Isso. Quem que escreve aí, pessoal? Não estou conseguindo entrar. Eu copiei ali e joguei lá, não apareceu para vocês? Apareceu. Apareceu. Legal. Esse comando que ela fez ali ficou bom. Porque vai ter que ser sobre... Eu não tinha entendido que era para falar da amizade, mas em rede social, né? Porque senão tinha que ser... o aluno tinha que fazer que ele era especialista no assunto, porque os artigos de opiniões são, né? Quem vai lá discutir a política... Para fazer um artigo de opinião, você tem que conhecer sobre o assunto. Né, exatamente. Você tem que opinar, nem contra, nem a favor. Pouco especialista no assunto, né? Não é que seja um especialista. Então, vamos ver se o nosso comando tem o que estava faltando. Então, você e seus colegas, após trabalharem o tema amizade nas redes sociais, na aula de português, escrevam, né? Resolvem escrever um artigo de opinião sobre esse tema para um blog com o intuito de mostrar que, às vezes, as amizades nas redes sociais são tão valiosas quanto as... No sentido de comentar ou fomentar entre as pessoas a diferença, se existe diferença entre a amizade nas redes e a amizade física, sei lá. Pode ser. Isso. Com o intuito de mostrar ou de... provocar reflexão. Isso, né? Sobre se há diferença entre as amizades das redes e as amizades físicas. Só que eu não estou conseguindo escrever. Alguém termina? Você consegue, Edilane? A Edilane, boa na escrita. Eu não estou abrindo ele aqui agora, eu estou só no seu aqui. E o meu eu não estou conseguindo escrever, gente. Ó. Quem que colou lá? Quem que colou ali, gente? Não fui eu. Espera aí, gente, que estava acabando a bateria do meu computador. Então, ditem lá, com o intuito de... mostrar as diferenças, se há diferenças entre uma amizade virtual e uma amizade física. Eu tô vendo. A rainha da sua... Gente. Olá, hoje eu trago... Tá. Ali, pessoal, você e seus colegas, após trabalharem o tema amizade nas redes sociais, na aula de português, resolveram escrever um artigo
Os Acho que o alunos presente, resolveram não, escrever um resolvem, artigo? fica melhor. Hã? Resolvem, fica melhor. Você e seus colegas, após trabalharem o tema amizade nas redes sociais, a professora propôs, né, um artigo de opinião sobre o tema. Farão, né, ou criarão um artigo de opinião sobre esse tema para um blog com o intuito de mostrar se há diferença entre uma amizade virtual e física. Deixa eu ver lá. Então, temos... O interlocutor seria... Vamos colocar um nome nesse... Não fica legal ali, produzam um artigo de opinião sobre esse tema? Edilane, dá uma olhadinha lá, ó. Porque a professora que está dando o comando, né? Então, mas se for sujeito ao autor, não tem que partir dele, como foi feito outro exemplo? Eu não sei. O que vocês acham? Sujeito autor. E como é que é? Eu acho que está bom assim. Eu também acho que está bom assim, gente. Ainda está faltando sujeito autor. Não fala quem ele é, se ele é um estudante do 9º ano, do 6º, se ele é do ensino médio, se ele é uma pessoa comum. Daí então está faltando... Então, e está faltando a finalidade também, né? Não, a finalidade é para mostrar se... É o intuito, né? A finalidade é o intuito. Isso mesmo. Daí só complementa ali você e seus colegas de tal série. É verdade. Você e seus colegas do 9º, acho que do médio, não sei. Então, só vamos conferir ali, pessoal. Então, o tema está, né? O interlocutor seriam os seguidores do blog, a finalidade é mostrar a diferença, sujeito autor, os alunos, suporte o blog, e a esfera social também. Acho que deu. De repente, só poderia colocar ali, professor, com o intuito de mostrar aos seguidores, né? O interlocutor, né? Exatamente. Ou com os leitores, seguidores, alguma coisa assim. Eu acho que não está faltando mais nada, né? O pessoal já está retornando.
Todos retornaram? Já estão todos aqui? Bom, então vamos lá. A gente está na socialização, eu vou compartilhar com vocês o arquivo que vocês fizeram a alteração. E aí eu vou pedir para alguém do grupo 1 rapidamente só falar qual foi a observação geral ali do enunciado de vocês e como ficou o enunciado depois que vocês conversaram, tá? Então, bem rapidinho. Quem pode falar do grupo 1? Professora, eu falo. Nós, quando lemos o enunciado, vimos ali que faltou o interlocutor, a finalidade, o sujeito autor, o suporte e a esfera social. E aí eu não consigo ver o resto. Aí? Estou tentando. Aí. Agora sim. Aí nós reescrevemos. Você e seus colegas... Abri uma tela aqui, professora, na minha frente. Desculpa, é que alguém pediu o link, eu fui pegar o link e acabei que eu esqueci. Vai. Tá. Você e seus colegas do 9º ano, após trabalharem o tema amizade nas redes sociais, na aula de português, resolvem escrever um artigo de opinião sobre esse tema para um blog, com o intuito de mostrar aos seus seguidores se há diferença entre uma amizade virtual e física. A gente já consegue ver que aqui contém alguns elementos, né, muito mais do que o outro. É claro que a atividade aqui, ela foi uma atividade mais curta, né, vocês poderiam ainda elaborar muito mais esse enunciado. Então, vamos lá para o grupo 2. Quem vai falar do grupo 2? Acho que o Antônio é o nosso porta-voz aí. Tá bom. Professora, então a gente, no nosso trabalho aqui, a gente viu então que ele faltou interlocutor, faltou suporte e faltou a esfera social ali. Então a gente colocou ali, né, o interlocutor seria o Ministério Público ou o Conselho Tutelar, no suporte seria via correio, já que é uma carta de reclamação, né, o nosso gênero textual ali. A esfera social é uma comunidade escolar. Então, um pouquinho mais a gente reestruturou ali a proposta. Deixa eu colocar para baixo aqui, para ficar tudo junto. Peraí. Aí. Então, a gente alterou, então, fez uma adequação ali. Ficou assim, então, lá, professora. Então, você deve produzir uma carta de reclamação para o Ministério Público, né? Que a gente não tinha o Ministério Público, então... Opa! Gente, deixa eu ver alguém que está com o microfone aberto. Então, vamos lá. Então, você deve produzir um texto, uma carta de reclamação para o Ministério Público. Para isso, pense na seguinte situação. Um de seus coleguinhas de turma de apenas 12 anos de idade foi visto trabalhando em um supermercado. Daí a gente especificou o supermercado que estava vago, né? Não tinha como que você vai reclamar de alguma coisa, você não sabe qual supermercado, né? Quem que é o dono, alguma coisa assim. Colocamos um nome ali, né? Preço baixo, do contraturno da escola. A partir desse contexto, produz uma carta de reclamação fazendo uma reflexão a respeito dos problemas que isso pode ocasionar para ele, com base no artigo 60 do ECA, né? Que ele falava lá, né? Até para saber, né? O que fala esse artigo lá e tal. Daí eu não consegui terminar ali, porque daí acabou ali, daí ficou mal aquela parte ali. Mas seria denunciando o fato, né, ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público. Então, após finalizar seu texto, assine sua carta e leve a um órgão competente, né? Muito então, bem. A respeito do problema que essa situação pode ocasionar... Ah, tá, eu já tinha lido essa parte. É proibido qualquer trabalho menor de 14 anos. Mas é mais no sentido também dele fazer uma reflexão, né, a respeito das consequências. Ok. Muito bom. Vocês já inseriram vários outros elementos que faltavam ali. O grupo 3...
Deixa eu só pegar aqui, professora, o 3. Nós observamos aqui que o nosso tema estava meio confuso, ali a parte de amizades em redes sociais, ele não condizia muito com a parte do contexto de produção, porque ele fala do melhor amigo do homem, que é o cão. Então, a gente achou que a gente só alterou e deixou a parte do tema, a gente colocou amizades. E tá, a parte de interlocutor, ok, finalidade, ok, o gênero também, sujeito, autor, e a gente também achou que não estava bem especificado, tá? E aí a gente colocou ali essa, né, a introdução, a gente iniciou ali com você, estudante do ensino médio, aí a gente continuou com o enunciado do jeito que estava, né, leitor da revista Veja, após ler a notícia, mais que melhor amigo do homem, cão pode ser nosso parceiro mais antigo, texto de apoio, escreva uma carta do leitor para a revista Veja, dando a sua opinião sobre a matéria publicada. Lembre-se, o seu texto deve mencionar fatos da notícia para localizar o leitor do texto. Procure escrever de uma forma bem interlocutiva, ou seja, conversando com a revista. Então, a gente só alterou a parte do tema e o sujeito autor. Muito bem, já estava bem mais completo ali, né? O contexto de vocês. Sim. Grupo 4. Grupo 4. O grupo 4 estava tão falante, agora cadê o grupo 4? Então, é o seguinte, o grupo 4, nós fizemos sobre conto, né, e estava faltando várias coisas, estava muito assim, interlocutor, finalidade, sujeito, autor, suporte e esfera não tinha. Então, como que ficou? Assim, o conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Então, nós temos aí o gênero, né? Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. A partir da leitura dos textos modificadores e com base nos conhecimentos sobre o gênero, redige um conto de mistério. Aí nós temos aí o tema, amizades e redes sociais, que não tinha ali específico. O interlocutor seria os alunos da turma do 8º ano, quer dizer, o 9º ano vai escrever para o 8º ano, os contos para os alunos lerem, né? Da mesma escola. O texto será publicado no blog do colégio, aí nós temos ali o suporte, e aí o suporte ao blog, né? E a esfera rede social, né? A esfera social, as redes sociais. Então, a fim de possibilitar a reflexão do uso das redes sociais como suporte de publicação de textos narrativos para estimular a leitura e escrita. Você citou ali também o escritor-autor, né? Isso, escritor-autor do 9º ano da mesma escola. Isso. Então, o 9º ano vai escrever para os alunos do 8º ano. Muito bem. Vamos lá para o grupo 5. Grupo 5. Vamos lá, então, prof. Então, a nossa observação foi que não tinha interlocutor, né? Não tinha finalidade, nem sujeito autor, suporte esfera no comando. E aí nós reestruturamos e fizemos aqui colocamos, então, você, estudante do 7º ano, né? Colocamos o aluno ali, a póster ali do texto de apoio, escreva uma notícia sobre um projeto de descarte responsável de resíduos, o qual será publicado no jornal da escola, né? Colocamos o suporte, com o objetivo de informar a finalidade dos leitores e conscientizá-los dos prejuízos causados à natureza, caso não realizem o descarte correto dos resíduos no ambiente escolar. Aí essa parte a gente manteve, né? Ali que o seu texto precisa ter a manchete, lead, o corpo do texto. Aqui nós mantemos. A gente só acrescentou. Sim, são aquelas perguntinhas ali para o aluno se sintonizar ali no gênero também, naquilo que ele vai escrever, né? Gente, ficou muito bom. É claro que o nosso tempo foi curto. Vocês poderiam até elaborar melhor esse contexto de produção textual.
né, colocar muito mais coisas ali no comando, deixar mais claro, se fosse possível, detalhar até um pouco mais. Eu achei bem interessante que dá para mesclar um comando aí com o outro. Eu gostei daquele comando lá do ECA, que traz as informações do ECA. Opa, não é só fazer a denúncia, né? Mas é também trazer a lei, aquilo que ampara a denúncia. Gostei desse último, porque ele faz uns questionamentos, assim, que vai orientando a escrita ali do aluno. Achei bem bacana, é interessante também. Então, assim, tem vários elementos de um e de outro que dá para a gente ir mesclando, né? E o que dá também é para mudar um pouco essa cara do contexto, não fazer sempre um contexto de produção igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro. Então, dá para a gente ir fazendo essa mesclagem, trabalhando de uma forma, depois de uma outra forma, mas que tenham todos aqueles elementos que a gente verificou aqui. Agora, nós vamos, então, para as apresentações. Eu vou chamar a Juliane, só que hoje vocês têm um tempo menor, meninas, porque é o tempo de aula mesmo, tá? Eu tinha deixado 5 minutos para cada uma de vocês, mas a Ana também pediu para apresentar, então se vocês puderem ser mais breve, para poder dar um tempinho ali para a Ana apresentar, eu fico muito agradecida, tá bom? Gisele, pode deixar que eu apresento, acho que eu vou conseguir apresentar semana que vem. Pode deixar o meu para semana, eu não tinha nem falado, nem comentado com vocês, né? Eu consigo semana que vem, pode deixar. Então, tá bom, Ana. Obrigada, tá? Nada, que isso. Vamos lá. Vou colocar para vocês, então, o link do nosso Padlet. Lá no relato de implementação, eu já tenho o nome das meninas que já vão apresentar. Ana, de qualquer forma, o teu nome já vai ficar ali. E daí, a semana que vem, você já apresenta, tá? E aí, eu vou compartilhar, então, aqui com vocês esse link, para que vocês possam ter acesso e também fazer comentários lá na parte do Padlet, onde está comentários. Você pode comentar a implementação da colega. Depois a colega vai colocar o relato de implementação dela, ela vai colocar algumas informações ali também. No final, esse relato vai ficar disponível para vocês lá no mural do Classroom, tá? E aí todo mundo vai ter acesso aí às apresentações, às experiências, né, que os colegas realizaram. Então, deixa eu só compartilhar com vocês. Esse é o Padlet. Nós vamos começar, então, aqui com a Juliane, ó. Eu tenho o nome da Juliane aqui. Embaixo, ela vai colocar a implementação dela depois. E aqui, ó, vocês, logo embaixo, ó, implementação Juliane. Embaixo da implementação Juliane tem comentários. É só clicar aqui e aí vocês podem digitar o comentário de vocês, tá bom? O link, ele já vai aí, acho que eu já até coloquei no chat do Classroom, da Meet para vocês. Então, o link já está aí, tá bom? Do Padlet. Vamos lá, Juliana, então, com você. Você vai compartilhar? Quer que eu acesse? Então, é com você. Tá, só estou compartilhando aqui. Tá aparecendo aí? Ok. Então, o nome da minha escola é Colégio Rocha Pombo, né? O núcleo é de Paranaguá, a cidade é de Morretes. Eu coloquei aqui sexto ano B e C, mas eu apliquei nos 3 sextos que eu tenho, no A, B, C, porque eu fiz como uma atividade avaliativa, então eu apliquei nas 3 turmas. É uma escola, né? O contexto da minha escola é uma escola urbana, ela é única aqui no centro da cidade de Morretes, que é uma cidade pequena, né? Mas a gente tem bastante zona rural, então vem muita criança da zona rural para o centro. Então, sendo assim, possui salas, as nossas salas é uma escola grande, as salas são cheias, superlotadas, né? Com alunos do centro da cidade e da zona rural, eu coloquei. O objetivo aqui seria estimular a leitura, possibilitar a expressão de ideias por meio de um ambiente seguro e acolhedor para o compartilhamento da leitura, desenvolver habilidades de reflexão e crítica literária. Esses objetivos eu peguei lá do RCO, né? Fiz uma seleção desses livros aqui, do Pequeno Príncipe, Emília no País da Gramática e Entregas Expressas da Kiki. Uma seleção meio aleatória, Geise, eu não, assim, dessa vez, como, né, eu fiz aleatória, não fui observando o que os livros tinham entre si, né, que coincidisse, nem um assunto específico. Tanto que teve alguns alunos que quiseram ler alguns outros livros, eu até
sabe, permitir que lessem, né? Aí a metodologia foi DIME, dinâmicas interacionistas de mediação leitora, e aí eu coloquei aqui short, vídeo curto do YouTube, porque eu fiz a minha implementação junto com a professora de inglês. Ela também teria que implementar, e ela tinha que usar essa metodologia, né, do short. Então, ela uniu o que ela tinha que fazer comigo e acabou dando certo, sabe? Porque daí ela precisava de alunos para gravar um videozinho que tivessem lido algumas obras, e ela precisava fazer um vídeo desses alunos indicando e falando sobre a obra. Então, a gente acabou unindo ali, né, essas duas metodologias. Tá, daí aqui eu descrevi aqui as obras para leitura foram primeiramente selecionadas a partir da orientação da professora, né? Selecionei ali e eles escolheram a obra que eles queriam ler. Essa leitura foi realizada em 3 aulas, mas eu confesso assim que não deu, pelo que eu percebi, não deu muito certo, porque eu acredito que eu deveria ter feito a leitura de um livro com eles, ter feito uma leitura coletiva, eu acho que daria mais certo. Eu já comentei que o nosso laboratório fica na frente da quadra e tem muito barulho, eles não conseguem se concentrar para fazer a leitura, então é bem complicado, sabe? Então, muitos alunos eu percebi que não fizeram a leitura do livro, tá? Então, e fui seguindo esse cronograma do laboratório de informática da nossa escola. Para os alunos que se interessaram, eu orientei como que eles baixavam ali o aplicativo, né, e para fazer a leitura em casa do livro. Depois dessa leitura, eu levei eles no laboratório para fazer um jogo no WordWall. Eu selecionei, eu vi lá que tinha alguns jogos em cima da temática do livro, né? Aí tinha lá entregas expressas daqui, que tinha alguns joguinhos de caça-palavras e outras coisas lá no WordWall, né? Sobre essa temática. Então, eu orientei eles a fazer o joguinho sobre o livro, que é aí que eu percebi que eles se inteiraram um pouquinho mais do assunto, principalmente aqueles que não tinham lido, sabe? Eles se inteiraram um pouquinho mais do livro. Então, essa foi uma das etapas. Na próxima etapa, eu realizei essa roda de conversa com eles. Na roda de conversa, eu iniciei com um jogo DIME também, que eu vi uma colega apresentando na semana passada, e ela fez o mesmo jogo que eu acabei aplicando também, que é o jogo da oração. Então, eu pedi para iniciar com as perguntas lá, né, engajadoras, eu pedi que eles escrevessem numa frase algo que eles gostariam de contar para os colegas sobre o livro que eles leram. Então, eles escreveram uma frase, eles tiveram um tempo lá para escrever a frase, depois eu pedi que eles lessem, e em cima dessa frase que eles queriam contar para os colegas sobre o que eles leram, eu fui fazendo as perguntas, sabe? Daí eu fui realizando as perguntas para que eles se soltassem um pouquinho mais também para falar sobre o livro. Aí, no final dessa atividade, né, depois que a gente realizou a roda de conversa ali, que eu acredito que não deu muito certo, ao meu ver, né, mas para alguns alunos até que deu algum resultado. A atividade foi finalizada com a gravação do short, que é um vídeo curto no YouTube, realizado pela professora de inglês, Cleomara, onde os alunos deveriam dar um feedback da leitura realizada na plataforma Leia Paraná. Tá? Eu coloquei aqui os links, né, dos jogos do WordWall, que eles entraram ali sobre o Pequeno Príncipe, Emília no País da Gramática, Entregas Expressas da Kiki. Aqui são algumas fotos deles no laboratório, jogando, né, no WordWall. Aqui algumas rodas, né, de leitura, rodas lá que eles conversaram, que a gente fez, né, que foram feitas as perguntas e o jogo da oração. Aqui, professora, eu tenho um short, uma gravação. Eu vou colocar aqui, mas eu não sei se ele vai sair, só me digam se vai sair a voz da pessoa. Mandaria muito
Não. Só um pouquinho que eu vou retornar, porque ele não está saindo que eu tenho que apresentar. Diferente. Enquanto ela vai colocando o vídeo, eu já vou perguntar, Dani e Alcione, vocês querem apresentar ou vocês duas querem deixar para a semana que vem, que vocês vão ter um tempinho maior, que eu sei que um trabalho vai complementar o trabalho da outra, e a gente deixa a Dani apresentar hoje, a Ana. O meu pode ser semana que vem, tá? Sério, o meu vai demorar um pouquinho. Tá. Só perguntando para elas mesmo, que tá bem curtinho o nosso tempo. Sim, posso? Eu acho que vou ter que retornar aqui. Por isso que eu acho que ele vai voltar. É um bom livro. Oi, meu nome é Matheus e o livro que eu recomendaria muito para pessoas de 6º ano é O Pequeno Príncipe, que é um livro bem legal de um garoto que ensina um piloto que, mesmo quando a gente crescer, a gente tem que ter a imaginação de uma criança. E é principalmente por isso que eu acho que O Pequeno Príncipe é um bom livro. Oi, meu nome é Matheus e o livro... Então, ela gravou outros videozinhos, ficou bem bonitinho, sabe? A gente gostou bastante dessa experiência e eles gostaram, né? Bastante dessa experiência, ficou bem bacaninha. E aí acabou complementando meu trabalho, assim, sabe? Valeu nesse momento que a gente viu que eles falaram um pouquinho do livro, sabe? Porque eu já estava meio desanimada. Daí, quando a gente acabou vendo o vídeo dela, eu acho que a gente se animou um pouquinho mais. Eu acredito que seja isso, prof. Eu escrevi ali na parte, né, dos comentários ali, mas eu já acabei mencionando. Sim. Seria isso, eu vou finalizar aqui. Mas você fez muita coisa, viu, Juliane? Você fez a leitura, daí você fez roda de conversa, você trabalhou a questão Jimmy, você trouxe ali os jogos Jimmy, e ainda fez jogos no Lord Wall, e ainda fechou aí com os vídeos, né? Então, assim, foi bem completo. Não precisa desanimar, foi um trabalho muito bom, tá? Fique tranquila. Tá me ouvindo, prof? Sim. É porque eu não sei, sumiu tudo aqui, eu acho que eu vou ter que fechar tudo de novo, aconteceu isso agora há pouco, e eu já retorno, tá? Sumiu, não estou conseguindo ver nada. Dani e Alcione, hoje ou semana que vem? Já deu horário, né, prof? Então, tá faltando, no meu aqui, 4 minutos, mas eu acho que... Mas em 4 minutos a gente não apresenta, prof. Eu sei, eu já vi lá o trabalho de vocês. Então, gente, eu acho melhor vocês apresentarem semana que vem, pode ser? Professora, eu não terminei o meu ainda, mas eu vou concluir essa semana. Mas, assim, não terminei de registrar ali, tá? A implementação eu já consegui, graças a Deus. Mas falta só ainda o depoimento dos alunos ali, que deu uns contratempos na escola, mas eu já vou incluir, eu tenho ela escrita aqui. Tranquilo. Eu já vi o da Alcione lá também, tá bem completo. Eu acho, pode deixar então para semana que vem. Pessoal... Daí vai ser, prof, daí vai ser assim no final da reunião ou já no início? A semana que vem vai ser diferente. Na semana que vem vai ser 2 no início e 2 no final. Então, tá? O nosso pode ser no início? Pode, daí já tá na sequência de vocês, tá bom? E depois vai a Ana daí. Muito obrigada. Nada. Eu posso falar contigo depois, agora, bem rapidinho, depois que terminar? Sim, pode sim. Você fica, tá? E eu paro a gravação, daí você continua. Pessoal, eu coloquei o link do Contribua Conosco aí no chat. Se vocês puderem responder para a gente, Contribua Conosco, dizer se vocês gostaram dessa aula sobre produção textual. Claro que foi uma aula de reflexão, para a gente refletir sobre os comandos. Às vezes a gente nem pensa nessa série de coisas que foi colocado ali, mas quando a gente vai para a prática, a gente percebe o quanto a gente pode melhorar ali os enunciados de produção textual. E é bacana também a gente aí dando essas orientações desde o ensino fundamental para os nossos alunos, para que eles consigam interpretar melhor um enunciado de produção textual quando chegar lá o tempo de fazer vestibular, enfim, todas as outras
No PAS, né, aqui na UEM tem PAS, já é um vestibular seriado que a UEM dá, então no primeiro ano eles já enfrentam esses tipos de enunciado, né, então já é bem bacana nós irmos trabalhando. Diga, Antônio. Professora, quando que a gente finaliza tudo? Ó, a última semana é a primeira semana de dezembro, a semana que termina lá com o dia 7 ou dia 8, se eu não me engano. A primeira semana de dezembro a gente finaliza. 2 semanas nós temos. Ah, tá. Então, por isso que a professora está fazendo de forma gradativa aí as apresentações. Exatamente, porque senão no último dia não vai dar tempo de todo mundo apresentar, tá bom? Tá. Pessoal, bom, a gente fica por aqui. Lá no material de vocês, tem alguns links para vocês aprofundarem mais e entenderem, compreenderem um pouco mais sobre as produções textuais. E vocês também vão encontrar no material que está no Classroom. Eu acredito que a professora Lucimara também tenha deixado lá no Classroom, tá? Para vocês, o material desta aula. Pessoal aí que é da Lucimara. Então, vocês podem se aprofundar também um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Do mais, a gente trabalhou hoje isso, nós fizemos essa reflexão. Beijo e queijo para vocês, até semana que vem. Pessoal da Lucimara, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Foi muito bom recebê-los aqui. Até breve, né? Espero também que a professora de vocês já melhore da cirurgia e volte logo, né? E o pessoal da Heloísa aí também que está com a gente. Assim que a Heloísa voltar também, espero que vocês retornem aí com a professora, porque eu sei que vocês ficam aí mudando um pouquinho, mas a gente está aqui para acolher todos vocês. Nosso grupo todo, nossa turma toda está aqui de braços abertos para todos vocês, tá bom? Beijo e queijo, abraço, até mais. Tchau, tchau, tá bom? Beijão, gente. Vou só parar a gravação agora. Ô, prof. Oi. Uma